beleza? Tudo bem com vocês? Gente, hoje eu estou aqui então para falar sobre aceleração, tá? Mas o que seria uma aceleração, pessoal? Então, olha, vamos lá. Começando pela aceleração escalar média, tá? Gente, então, olha, a aceleração escalar média, ela vai ser o ΔV dividido pelo ΔT. Ou seja, nós já vimos em outras aulas que na física, sempre que a gente tem essa letrinha grega aqui, né, sempre que nós temos delta, nós estamos indicando uma variação, tá? Pessoal, nesse caso aqui então, ΔV seria uma variação de velocidade, que nós também podemos reescrever isso aqui da seguinte forma. Ó. Eu também posso considerar que o nosso ΔV ele seria uma velocidade final menos uma velocidade inicial, certo? E o tempo, né, a gente já sabe que ΔT é uma variação de tempo que nós poderíamos simbolizar da seguinte forma. Um tempo final menos um tempo inicial. Certo, pessoal? Então, a aceleração média, ΔV sobre ΔT. Gente, mas de um modo simples, sempre que nós estamos falando em aceleração média, nós estamos falando em uma mudança de velocidade dentro de um certo intervalo de tempo. Certo? Olha, por exemplo, vamos pensar em um carro. Esse carro está ali, né, pessoal, parado. Aí, após um segundo, ele tem uma velocidade de 10 km por hora. Certo? Aí, após 2 segundos, ele tem uma velocidade de 20 km por hora. E após 3 segundos, ele tem uma velocidade de 30 km por hora. Então, nós estamos acelerando esse carro para que a velocidade dele seja modificada. Então, quando nós falamos em aceleração, nós estamos falando em uma mudança de velocidade. Certo? Então, gente, olha, agora como que a gente mede isso? Ó, gente, nós já vimos que a aceleração é ΔV sobre ΔT, não é isso? Então a gente pode considerar da seguinte forma, ó, a aceleração média é igual. Pessoal, velocidade, a gente sabe que a nossa unidade fundamental para a velocidade é o metros por segundo, não é isso? Ó? Então, velocidade, a gente usa metros por segundo, certo? E aí, pessoal, a gente sabe que a nossa unidade fundamental de tempo é quem? É o segundos, não é isso? Olha aqui, ó. Então aqui a gente pode considerar que nós temos ΔV sobre ΔT, então eu tenho alguma coisa que está em metros por segundo dividido por alguma coisa que está em segundos. Gente, olha, sempre que eu tenho uma fração dividida por outra fração ou dividida por outro número real, o que eu tenho que fazer? Eu vou pegar a primeira fração, certo? E vou estar multiplicando pelo inverso da minha segunda. Olha aqui. O inverso de S é 1 sobre S. Certo? Ó, o inverso de S é 1 sobre S. Então, multiplicando isso daqui, nós temos M vezes 1 é M. Certo? S vezes S é S ao quadrado. Então, pessoal, de um modo simples, sempre que nós formos medir uma aceleração, tá? Nós vamos estar usando metros por segundo ao quadrado, certo? Gente, alguns casos também nós podemos ter isso daqui, ó. Alguns casos também nós podemos ter quilômetros por hora por segundo. Ou seja, o que significa isso aqui? Quilômetros por hora por segundo. O exemplo que eu tinha dado para vocês de um carro que ele está ali, né, pessoal, parado, e aí após um segundo ele vai para 10 km por hora, após 2 segundos ele vai para 20 km por hora e assim vai. Isso significa o quê? Significa que a cada segundo que se passa, ele aumenta a velocidade dele em 10 km por hora. Certo? Então, pessoal, mas geralmente a unidade fundamental é metros por segundo ao quadrado. Mas em alguns casos também aparece isso aqui, ó, quilômetros por hora por segundo. Ou seja, nós temos uma determinada variação de quilômetros por hora a cada segundo que se passa. Beleza, pessoal? Isso aqui então seria a aceleração escalar média. Ô, gente, agora o que seria a aceleração centrípeta? Gente, a aceleração centrípeta é sempre que nós temos um certo movimento circular. Ou seja, sempre que nós formos fazer uma curva, nós vamos ter uma aceleração centrípeta, tá, pessoal? Como que funciona isso daqui? Gente, a aceleração centrípeta, ela vai ter a função de modificar somente a direção da nossa velocidade, certo? Então, a velocidade, ela não muda, ela vai se manter
constante. Só que quando nós estivermos falando sobre uma aceleração centrípeta, a direção dela vai estar sendo modificada, certo? Então, a aceleração centrípeta, a velocidade se mantém, mas a direção dela é modificada. Certo, pessoal? Como que eu vou fazer esse cálculo? Ó, eu vou fazer a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Esse raio aqui, pessoal, ele é formado a partir da circunferência que está sendo feita nesse movimento circular. Certo, pessoal? Então, basicamente, nessa aula de hoje foi isso, tá? Então, falamos sobre aceleração escalar média, tá? Que é sempre que nós temos uma modificação em uma certa velocidade. E falamos também sobre a aceleração centrípeta, que é quando a velocidade ela se mantém constante, mas a direção em que ela está sendo feita, a direção do movimento, ele vai ser modificado. Beleza? Nessa aula, então, era isso, pessoal. Até as nossas próximas aulas e tchau!